Irmãos, na semana passada eu preguei com base num texto longo, acho que é o texto mais longo que eu já preguei até hoje. De uma vez, né? Que eu sempre prego em pedacinhos pequenos, mas na semana passada eu preguei. Acredite se quiser, eu preguei do capítulo, do versículo 6 ao versículo 24, tudinho. Uma pregação só. Bom, acho que meu volume está muito alto. Está dando um eco. Está bom assim. O volume? Está bom assim? Mas é que, na verdade, eu tenho que ser honesto, os versículos se repetem 10 vezes a mesma coisa. Então foi fácil pregar porque há 10 repetições. Então foi muito fácil correr assim. Mas eu deixei de falar um pedacinho que eu queria falar sobre o texto da semana retrasada, não foi? Semana passada foi semana retrasada. Na semana passada eu fui buscar minha família no aeroporto, então não vim à igreja semana passada. E já estão aqui já, minha família, minha esposa, minhas filhas estão todas aí. Por isso que eu estou tão feliz hoje. Mas há algo que eu quero dizer para os irmãos que eu queria ter dito na semana passada, mas o tempo não permitiu, e eu quero destacar isso antes de começar a falar sobre esse trechinho que nós lemos. Eu acho que vou conseguir terminar esse trechinho que nós lemos hoje. Vou correr, porque é um trecho pequenininho e a minha pregação pretende ser breve também. Vou ver se eu vou conseguir, até porque tem a ceia do Senhor. Mas eu quero destacar algo aqui, que eu escrevi sobre essa lista que aparece no capítulo 5. Se você olhar o capítulo 5, você vai ver uma lista, a lista dos descendentes de Sete, filho de Adão, que substituiu Abel. Abel foi morto por Caim e Abel era um filho piedoso. Quando nasceu Sete, Eva disse que Sete foi aquele que foi dado por Deus em lugar de Abel que Caim matou. E então o texto bíblico diz que, a partir de Sete o nome do Senhor começou a ser invocado. Isso é muito lindo e isso é muito importante porque isso mostra uma geração piedosa, diferente da geração de Caim, que aparece no capítulo 4, uma geração de pessoas más. Inclusive, um personagem de destaque no capítulo 4 como um descendente de Caim é o famoso Lameque, que disse aquele provérbio às suas esposas Ada e Zilá. Ele disse, olha, de Caim será tomada vingança 7 vezes, mas de Lameque, 70 vezes 7. Ele se orgulhava de ser um homem vingativo. E então nós temos um contraste entre a descendência de Caim, de homens ímpios perversos. Vingadores vingativos, né? Vingadores era nome de filme, né? Nome de filme Avengers, né? De homens vingativos e nós contrastamos isso com o capítulo 5, o autor contrasta com o capítulo 5 quando fala da linhagem de Sete, que é uma linhagem de homens piedosos e a lista 10 nomes, nós inclusive vamos ver o finalzinho dessa lista. Hoje o versículo 25, 26, 27, 28 aponta para o final dessa lista, mas o que eu quero destacar é que essa lista ainda que seja importantíssima, porque é uma lista que dá continuidade à linhagem de Sete, e que vai desembocar no nascimento do Messias, no Novo Testamento. Essa linhagem de Sete prossegue. O que nós temos aqui são os ancestrais de Jesus de Nazaré. É através dessa linhagem piedosa do substituto de Abel que o Messias veio ao mundo. E o que é curioso notar, e o que eu queria destacar na semana retrasada e não tive oportunidade, por causa do tempo, é que nós poucas vezes ouvimos falar dessas pessoas. Não existem estátuas para elas. Não existem livros escritos sobre elas. Não há homenagens feitas a essas pessoas. Essas pessoas não dão nome às ruas ou às praças. Ninguém conhece esses homens. Nós lemos esses 10 nomes aqui, um ou outro é um pouquinho mais famoso, mas a grande maioria são pessoas que nós não sabemos nada sobre, as quais não sabemos quase nada e que têm uma história importantíssima, um papel importantíssimo na história da salvação, porque, por meio dessa linhagem anônima, por assim dizer, ou quase anônima, o Messias chegou ao mundo. Eu escrevi um parágrafo sobre isso, e eu quero compartilhar com os irmãos, para que nós entendamos, para que nós possamos destacar, à luz da Bíblia, o que realmente vale a pena neste mundo, pelo que temos que lutar neste mundo, o que torna a nossa vida relevante aqui. O mundo aí fora luta por sucesso, por fama e por perpetuar o seu nome. O grande sonho dos estadistas, dos grandes generais do passado e do presente, é perpetuar o seu nome. Os grandes faraós sonhavam com isso, os grandes imperadores sonhavam com isso, perpetuar o seu nome, fazer grandes construções, grandes projetos arquitetônicos.
para que por toda a história, ao longo de toda a história, as gerações diversas no futuro se lembrassem desses nomes. Nós temos que ter uma visão diferente da vida, da razão da vida, do propósito da vida, do que é importante na vida. Escrevi o seguinte: quase nada se sabe sobre a maioria dos personagens desta lista de Gênesis 5. A maioria deles não ficou famosa, e a Bíblia reserva somente umas poucas linhas para eles. No entanto, notem, eles formaram uma linhagem que salvou o mundo. Salvou o mundo por meio de Noé, porque é a linhagem de Noé, e em especial por meio de Cristo. Como eles, não devemos nos preocupar em ficar famosos ou em fazer grandes coisas. Devemos pensar apenas em pertencer à linhagem de homens que servem ao Senhor, e Ele fará com que isso tenha o seu devido impacto na história do mundo. Tolá e Jair julgaram Israel por 45 anos, livrando o povo dos seus inimigos. Mas poucos os conhecem. A história deles está em Juízes 10, versículos 1 a 5. Somente esses 6 versículos falam deles. Tolá e Jair, 45 anos. Somente 5 versículos falam sobre eles. E eles julgaram Israel por esse tempo todo, livrando Israel dos seus inimigos. Poucos conhecem Tolá e Jair. Quantos pastores, hoje esquecidos, pastorearam o povo de Deus por décadas? Quantos crentes anônimos realizaram um trabalho de testemunho de fé em seu trabalho, em sua família, em seu bairro? E hoje ninguém os conhece. Ser conhecido ou lembrado, porém, pouco importa. O que importa é o impacto causado sobre os homens da nossa geração e o legado de fé transmitido aos que vêm depois. Nisso está a beleza dessa lista de Gênesis 5. Nisso estará a beleza da nossa vida, ainda que ninguém mais se lembre de nós dentro de alguns anos. É isso que importa. Não ficarmos famosos, conhecidos ou sermos lembrados, mas deixarmos esse legado de fé para a nossa geração e para gerações vindouras. Que todos os nossos nomes sejam apagados. Não importa que todos nós caiamos no anonimato em breve. Isso não interessa, não faz diferença. Para nós, o que importa para nós é sermos encontrados entre aqueles que levam adiante a mensagem da verdade e causam seu impacto na história, sem deixar rastros do seu nome pessoal, da sua glória pessoal. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com vocês esses versículos que estão aqui, versículos 25 a 31. Eu quero apontar para vocês aqui traços da vida pré-diluviana. O que é a vida pré-diluviana? A vida antes do dilúvio. Não são todos os traços, é claro. São só os traços que aparecem nesses versículos aqui. Pastor, Thomas disse para mim que eu estou tirando leite de pedra. Ele falou. Falei, pastor, você fica pregando. Em genealogia, é tirar leite de pedra. Eu gosto de tirar leite de pedra. É meio milagroso fazer isso, mas é difícil tirar leite de pedra. E acho que ele tem razão. Eu estou me esforçando para tirar leite de pedra. Mas estou conseguindo. Eu acho que estou conseguindo mostrar as lições que Moisés quis transmitir com essas genealogias todas, com esses nomes todos. Aqui, acho que estou conseguindo. O importante é não forçar o texto, para ele falar coisas que ele não fala. Eu tenho tentado ser leal a isso e fiel a isso, não fazendo o texto falar o que ele não fala, mas há coisas que o texto fala, e as coisas que o texto fala eu quero compartilhar com vocês, e tirar daquilo que o texto fala as lições relevantes para nós, e olhando para esses versículos 25 a 31, é possível tirarmos lições para nós sim, sem fazer o texto falar o que ele não fala, deixando o texto falar por si, só, e olhando para esses versículos é possível descobrir alguns elementos, não todos os elementos, da vida prediluviana, e eu quero falar do primeiro. O primeiro elemento, na realidade são elementos duplos, que eu coloquei aqui, nos versículos 25 a 27 está o primeiro e nos versículos 28 a 31 o segundo. Como era a vida antes do dilúvio? E vejam, nos versículos 25 a 27 é possível descobrir e perceber que a vida pré-diluviana era uma vida lenta e longa. Note bem, é o que o texto nos mostra aqui. Não dá para dizer muito mais do que isso à luz desse texto. Nós não podemos fazer o texto falar mais do que ele fala. E o que esse texto fala quando nós vemos esses versículos e outros que nós lemos na lista do capítulo 5, nós descobrimos isso, que a vida pré-diluviana antes do dilúvio era uma vida lenta e longa. Notem o que diz o texto. Versículo 25. Metusalém. Metusalém é um nome
Composto é a junção de duas palavras. Metu significa homem, e Shelah é um significado incerto. Pode significar arma, objeto. Bélico. Pode ser um lugar, ou pode ser uma divindade. Então o nome pode significar homem de arma ou homem de armas, aí seria no caso um guerreiro. Ou um homem de uma cidade chamada Shelah, ou pode ser uma divindade chamada Shelah. Então um homem do deus Shelah. Nós não sabemos ao certo o significado. Eu, como sou filho de policial, eu prefiro o primeiro, homem de armas. Eu gosto desse nome. Mais adrenalina pra mim, esse nome. Quando eu era garoto, meus brinquedos todos eram armas, todos. Mas eu não comprava, eu fazia as minhas armas. Eu tinha um arsenal em casa feito de pau, e matei todos os monstros possíveis e imagináveis. E o meu maior sonho era ter um rifle automático da Estrela. E eu enterrei um poço de 15 metros, porque meu pai prometeu que se eu enterrasse o poço de 15 metros, ele me daria o rifle automático da Estrela. Ele jamais acreditou que eu seria capaz. Eu enterrei o poço de 15 metros e ganhei o rifle automático. Depois eu perdi porque atirei nos meus irmãos. Mas eu gosto do nome Metusalém. Com esse significado, o rifle machucava e eu não resistia à tentação. Tive que atirar neles e até hoje, eles são traumatizados por causa disso. Mas enfim, Metusalém pode significar então homem de armas ou de arma. E o texto diz que ele viveu 187 anos até que então gerou seu primeiro filho. Nesse aspecto é que nós percebemos que era uma vida lenta. Esse homem demorou 187 anos para gerar o seu primeiro filho, para gerar Lameque. Notem como a vida era lenta. Hoje os homens têm seus primeiros filhos na faixa dos 30 anos ou antes até. Mas Metusalém demorou 187 anos para ter seu primeiro filho. Mas notem, o texto prossegue no versículo 26 e diz assim: depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. E no finalzinho, versículo 27, o texto fala que todos os seus dias foram 969 anos e morreu. Metusalém é o personagem que viveu mais tempo em toda a história bíblica. Não houve um personagem que viveu tanto tempo quanto ele. E nós temos então aqui diante de nós esse personagem de uma extrema longevidade. E esses dois versículos, o 26 e o 27, mostram então que além da vida ser uma vida lenta, também era uma vida longa. Notem bem, nós perdemos algo disso, ganhamos de um lado e perdemos de outro. A nossa vida é uma vida rápida. As coisas da nossa vida acontecem mais depressa. Eu acho isso bom. Não sei o que vocês pensam disso, mas a nossa vida tem uma velocidade maior. Nós conquistamos isso. De algum modo, nós conquistamos a capacidade de realizar as coisas com maior rapidez. Na antiguidade, a vida passava de forma lenta. As realizações eram demoradas. Nós não tínhamos, o homem não, tinha condições de fazer com que a sua vida se processasse de modo mais rápido, realizando as coisas que queria realizar de modo mais rápido. Há pouco tempo atrás, quando eu era seminarista no Palavra da Vida, eu me lembro do tempo que eu gastava para escrever uma monografia de 10 páginas, usando máquina de escrever, e eu gastava 6 meses para fazer uma monografia de 10 páginas, juntando todo o tempo de pesquisa. Hoje eu escrevo coisas assim em poucos dias por causa da facilidade que nós temos. Nossa vida é uma vida rápida. Mas por outro lado, se a nossa vida não é mais lenta, ela se tornou uma vida rápida, porém breve. A nossa vida é curta. E isso aponta para o fato de que de um modo ou de outro não importa se estamos falando da época pré-diluviana ou pós-diluviana, a grande realidade é que de alguma forma a vida humana perdeu com o pecado. Antes, era uma vida longa, porém lenta. Hoje é uma vida rápida, porém breve. E assim nós perdemos com o advento do pecado. Nós percebemos isso. Nós olhamos para versículos como esse e ficamos impressionados. Que maravilha isso, viver 969 anos. Porém existiam essas limitações por causa do pecado. E nós enfrentamos limitações, talvez maiores por causa do pecado. E perdemos essa longevidade. Por isso, por causa disso, quando nós olhamos para esses 3 versículos e contrastamos esses 3 versículos com a nossa realidade, isso nos remete para um texto muito importante, que eu gostaria que os irmãos observassem, que é o Salmo 90. No Salmo 90, nós nos deparamos com uma concepção de vida que lida com a realidade tal como
Ela é agora. Não como ela era no período pré-diluviano. No período pré-diluviano, a vida era lenta e longa. Hoje ela é rápida e breve. E o Salmo 90 nos ajuda a enxergar isso e adotar uma postura diante disso. Vejam, o Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, o mesmo autor do livro de Gênesis. O texto diz assim no Salmo 90, se você olhar o versículo 5 e o versículo 6, veja a perspectiva atual da vida em contraste com Gênesis 5. Diz assim: tu os arrastas numa torrente, são os anos são levados depressa, é rápido. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Aqui, a vida humana é comparada com a relva, com a erva que tem o seu vigor, tem o seu viço, mas é breve, passa depressa. Se esvai. Nós vemos o versículo 9 e o versículo 10, diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a grande realidade. Nós chegamos a uma fase da nossa vida em que percebemos que tudo passou depressa demais. Muito rápido. Eu vejo os casais da nossa igreja com bebês, e eu digo a eles: olha, eu escutava essa frase quando tinha sua idade e achava que era brincadeira. Mas olha, aproveite agora. Aproveite essa fase do bebê, porque eles vão crescer depressa. E quando você olhar, essa menininha vai entrar na porta da sala e falar: pai, me dá dinheiro para comprar batom? O quê? Você olha e vê um bebezinho dizendo: papai, quero dinheiro para comprar batom. Você vê isso, mas essa figura não existe mais. É uma mulher na sua frente. Uma mulher na sua frente com problemas de um adulto, e aquela moça, aquela mulher, chamando você de papai. É um trauma isso. Do que essa mulher me chamou? Essa mulher te chamou de papai. E isso aconteceu tão rápido, tão depressa. O tempo passou tão depressa e nós não vimos. Ele nos escorreu pelos dedos. Não tivemos o que fazer. Ele se escorreu pelos nossos dedos. Hoje nós vamos apresentar um bebê aqui. Do Arquimedes e da Marcela vamos apresentar aqui na frente hoje. Arquimedes e Marcela, olha, aproveitem o máximo, cada segundinho, porque um dia esse menino vai chegar e falar assim: ô coroa, cadê a chave do carro? Vai ser depressa, vai acontecer rápido, quando você menos esperar, isso vai acontecer. A vida passa depressa e nós voamos. A experiência do homem pré-diluviano era de uma vida longa, porém lenta. A nossa é rápida, porém breve. Ela passa depressa, nós envelhecemos, o tempo passa. Eu olho para a minha vida, eu tenho 53 anos, estou segurando 53 até julho. Eu não falo que tenho 54, em julho é 54, eu seguro 53 enquanto eu puder. E eu vejo um versículo como esse: os anos da nossa vida sobem até os 70 anos. Eu faço as contas: 70, no máximo 80, é isso com muito sofrimento. O Senhor volta logo. Vem, Senhor, vem e me livra disso. Mas é assim que a coisa. A minha filha mais novinha tem 14 anos, a Sofia tem 14 anos. Eu ainda acredito que ela está usando fraldas, mas ela tem 14 anos. Ela fala assim pra mim: pai, nada a ver. Ela fala isso pra mim. Uma criancinha não fala isso pro pai. Ela é adolescente agora. Ela fala: pai, nada a ver, viajou. O que é isso? O tempo passa e nós voamos, mas o Salmo 90 contrastando a nossa vida com a vida prediluviana, lenta e longa, e a nossa breve e rápida, ele nos dá uma lição importante. Essa lição está no versículo 12. O texto diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu nunca entendi esse versículo direito. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que significa isso? Como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu conto os meus dias e então alcanço um coração sábio? Eu transcrevi aqui nas minhas anotações uma tradução de uma Bíblia nova que saiu. Eu participei da equipe de tradução dessa Bíblia. É a Bíblia chamada Nova Versão Transformadora, NVT, Nova Versão Transformadora. E é interessante notar o modo como nessa Bíblia ficou a tradução desse versículo, porque é uma tradução explicativa. Diz o seguinte: ajuda-nos o sentido desse versículo, que eu quero transmitir para os irmãos. Diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve. É isso que significa contar os
nossos dias, entender como a vida é breve. Nós não vamos viver aqui para sempre. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. E aí prossegue o texto dizendo, para que vivamos com sabedoria. Se eu tiver consciência de que a minha vida é breve, de que a experiência de Metusalém passou, e não experimentamos mais isso. Se eu tiver consciência disso, eu viverei uma vida sábia. Eu fico impressionado quando eu olho a televisão, assisto televisão, e eu vejo homens idosos roubando bilhões. E eu penso, o que eles vão fazer com tanto dinheiro? Aos 70 anos de idade, eles não vão ter nem tempo de gastar isso. Mas parece que eles não entendem. Parece que eles pensam que a vida vai perdurar por 500 anos, 1000 anos. Eles não entendem que a vida é breve e que tudo aquilo que eles roubaram, tudo aquilo que eles obtiveram fraudulentamente, tudo aquilo não vale a pena, porque ficaram para trás. Eles perderam a sabedoria porque não entenderam que a vida é breve. Mas o Salmo diz, ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. E a outra lição, além dessa, está no versículo 17, que na versão revista atualizada diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu transcrevi também o texto da NVT, que é um texto explicativo, que diz assim no versículo 17. Vejam como ele esclarece melhor o versículo. Diz assim, seja sobre nós a bondade do nosso Deus. E ele diz, faz-lhe prosperar nossos esforços. Sim, faz-lhe prosperar nossos esforços. Sendo a vida breve, nós temos que contar com a força que Deus dá para que os nossos projetos traçados com sabedoria prosperem. Senhor, se o Senhor não abençoar os meus projetos, os meus esforços, os meus trabalhos nesta vida breve, esses meus projetos não vão prosperar. Eu quero traçá-los com sabedoria. Porque sei que a vida é breve, sei que a vida é curta, sei que a vida passará, eu sei disso. Eu quero estabelecer projetos sábios, mas eu quero pedir que o Senhor os abençoe para que esses projetos, esses meus esforços sejam abençoados e prosperem. Porque sem a sua bênção, eles vão ruir um a um e nenhum deles prevalecerá. Nós temos que aprender essas duas lições do Salmo 90. Lembrar, não somos mais o homem prediluviano. Nossa vida é curta, nossa vida passa depressa. Por isso temos que lembrar disso, para vivermos com sabedoria. E temos que suplicar ao Senhor, que abençoe o nosso trabalho feito nessa vida breve, nessa vida que passa tão depressa. Irmãos, há um segundo fator importante, que eu quero destacar no texto de Gênesis 5. E o segundo fator, relacionado à vida pré-diluviana, é que era uma vida carente de descanso e de consolo. Uma vida carente de descanso e de consolo. E nesse aspecto, a vida pré-diluviana é idêntica à nossa. A nossa vida também é uma vida carente de descanso e de consolo. Vejam comigo, observem comigo. O que diz o texto? O texto diz assim no versículo 28 até o versículo 31. Eu vou fundamentar o que eu falei. Nos versículos 28 a 31. Era uma vida carente de descanso e de consolo. O texto fala assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Lameque que aparece aqui, ele tem exatamente o mesmo nome do Lameque que aparece no capítulo 4, nos versículos 19 a 24. São personagens distintos, mas o que nós temos no capítulo 4, 19 a 24, é o Lameque do mal. E nesses versículos nós temos o Lameque do bem. São dois Lameques. É exatamente o mesmo nome, o Lameque do mal e o Lameque do bem. O Lameque do mal faz o quê? O Lameque do mal, ele só pensa em vingança e maldade. O texto mostra as palavras do Lameque do mal. E ele diz, se alguém me ferir, será vingado 70 vezes 7. As palavras do Lameca e do mal são palavras de orgulho, de vingança e de maldade. Mas as palavras do Lameca e do bem são diferentes. As palavras do Lameca e do bem são palavras de fé e de esperança. E é muito importante percebermos esse contraste. É muito importante notarmos isso, porque aquilo que nós dizemos muitas vezes revela a nossa condição espiritual. O Lameque do mal da sua boca saía disso. Maldade, vingança, soberba era. O que saía da sua boca era o Lameque do mal. Se essas coisas saem da sua boca, isso revela algo sobre você. Talvez você seja um descendente espiritual de Caim. Se da sua boca sai isso,
vingança, soberba, orgulho, maldade, ódio. Se é isso que você despeja da sua boca, então talvez você seja um descendente espiritual de Caim, um homem de uma linhagem espiritual perversa. As suas palavras revelam quem você é, o que você diz na sua casa, nas discussões com o seu cônjuge, o que você diz nos seus relacionamentos interpessoais. É impressionante notar como há pessoas que o tempo todo, continuamente, somente ferem e ferem e ferem e ferem, continuamente em tudo que dizem. A sua boca é como uma espada. Eles lançam de si lama e lodo o tempo todo, como um mar agitado que não se pode aquietar, lançando de si lama e lodo nas pessoas o tempo todo. Isso revela muito de quem essa pessoa é. Ela é um Lameque, mas é um Lameque do mal. Ela é alguém da linhagem espiritual de Caim. Por isso, ela despeja com a sua boca palavras de orgulho, de soberba, de rancor, de vingança. Somente essas coisas, ferindo os outros. Mas quando nós olhamos para o versículo 29, nós descobrimos como são as palavras do Lameque do bem. Como são as palavras do Lameque, que descende de Sete, que descende da linhagem dos homens que invocam ao Senhor. Como são as palavras do Lameque, que pertence à linhagem dos redimidos, dos santos. Nós percebemos no versículo 29, o texto diz: pôs-lhe o nome de Noé, ele teve um filho, e deu a esse filho o nome de Noé, dizendo, e aqui vem as suas palavras. Quais são suas palavras? Ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Estas palavras são palavras de fé e de esperança. Assim são as palavras dos descendentes de Sete, dos homens que invocam o Senhor. São palavras de fé e de esperança. Há isso no coração deles. E por quê? Existe fé e esperança no coração deles. As palavras deles são palavras de fé e de esperança. Observemos com atenção essas palavras. O texto diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará. Por que Noé evoca essa ideia de consolo? O nome Noé evoca duas ideias, a ideia de conforto e de descanso. Lameque colocou esse nome em Noé, demonstrando aí a sua expectativa de descanso e de conforto. De descanso e de conforto em relação a quê? Se os irmãos olharem a sequência, verão: este nos consolará dos nossos trabalhos. É disso que ele está falando. Ele não está falando de descanso ou consolo de problemas comuns da vida, problemas emocionais ou coisas assim. Ele está falando de descanso, de consolo, de trabalhos e fadigas na terra. Vejam, ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele diz: Noé vai nos trazer consolo, vai nos trazer descanso, porque essa terra da qual nós tiramos o nosso sustento é uma terra amaldiçoada por Deus. E essa terra amaldiçoada por Deus não dá o seu sustento para nós. É difícil tirar o sustento dela. Por que é difícil tirar o sustento dela? Porque é uma terra amaldiçoada. A terra em que nós vivemos, esta terra em que nós vivemos, é uma terra amaldiçoada por Deus. Deus a amaldiçoou. E é por isso que é difícil tirar o nosso sustento dela. Tudo que nós comemos, tudo que nós precisamos para sobreviver, sai dessa terra. E essa terra nos concede isso com dificuldades, por isso a vida é dura, por isso é difícil conseguir as coisas. Nós temos que trabalhar para conquistar as coisas, porque as coisas não são de graça. Por isso temos que trabalhar, tanto para comprar as coisas, para comprar o alimento, porque não são de graça. E não são de graça porque é difícil arrancá-los da terra. E porque é difícil arrancar o sustento da terra? Porque a terra foi amaldiçoada por Deus. Esse é o problema que enfrentamos. E isso nos cansa. Nós podemos não trabalhar na terra, mas temos que adquirir os bens da terra. E os bens da terra são caros, e temos então que suar para arrancá-los, para tê-los conosco para nos sustentar. O Senhor amaldiçoou a terra em Gênesis 3, diz assim o versículo 17 de 3, capítulo 3, 17, fala assim: e Adão disse 3:17, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, diz o Senhor aqui, e ele prossegue: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Com dificuldades. E como eu disse, nós também sofremos. Mesmo não trabalhando, na nossa igreja não há lavradores aqui, mas nós dependemos da terra. E a terra produz pouco com dificuldades. Isso faz com que o preço seja
alto, temos que trabalhar bastante para conseguir. Quem dera a terra produzisse aos montes como mato. Então tiraríamos o nosso sustento gratuitamente. Já perceberam como o mato nasce? De monte. De monte. Mato, cardos, abrolhos. Pragas, isso tem de monte. Mas tente tirar o sustento da terra. Isso é difícil, é muito difícil. A terra não produz. Ela é lenta para produzir e por isso as coisas são caras e difíceis de se obter. Mas Lameque disse o seguinte: esse homem, Noé, vai nos trazer descanso desses trabalhos. É uma boa esperança. Noé vai nos trazer descanso. Essa terra que Deus amaldiçoou. Noé vai nos livrar de todo o trabalho que ela nos dá. A expectativa de Lameque se cumpriu? Sim ou não? O que vocês acham? A expectativa de Noé, ou de Lameque, não se cumpriu. É bonito ver na mente de Lameque a percepção de que algo estava errado. É interessante notar isso. Os homens da descendência espiritual de Sete não estão contentes com este mundo, não estão satisfeitos com este mundo. Eles sabem que tem algo errado aqui. Mas notem bem, muitos incrédulos também percebem que tem algo errado aqui. Perceber que tem algo errado aqui não é um privilégio só dos homens espirituais. Mas o que é interessante em Lameque é que ele sabe de algumas coisas a mais que os homens sem Deus não sabem. Primeiro, ele sabe porque existe algo de errado aqui. Ele se lembra do Éden. Deus amaldiçoou a terra. Ele sabe que não é um mero problema ecológico. Ele sabe que não é um mero problema social ou econômico. Ele sabe onde estão as raízes do problema. Ele sabe que as raízes do problema estão no jardim do Éden. Na queda do homem, ele sabe disso. O homem espiritual reconhece isso e mais. O homem sem Deus vê o problema, sabe que há algo errado aqui, mas não sabe onde isso vai parar, onde isso vai dar. Mas o homem espiritual, o Lameque do bem, ele sabe. Ele se lembra da promessa de 315. Ele se lembra da promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente e anularia todas as maldições e traria livramento e redenção. Ele sabe onde vai parar. Nós que somos os Lameques do bem, nós que somos os descendentes espirituais de Sete, nós que somos os homens que invocam ao Senhor, nós temos essa visão de mundo. A nossa visão de mundo é diferente. Nós percebemos que algo está errado. Percebemos que esse universo não está bem, que esta terra não está bem, que há algo errado aqui onde vivemos. Mas não somente isso nós sabemos, porque há algo errado aqui. Sabemos o que aconteceu lá atrás. O pecado entrou no mundo, destruiu tudo, trouxe infelicidade e maldição sobre este mundo. E sabemos também o que vai acontecer. Temos esperança. Nós sabemos um dia alguém nos dará descanso dos trabalhos que realizamos nesta terra amaldiçoada por Deus. Nós sabemos disso, por isso somos homens diferentes. Nós sabemos o porquê e sabemos onde chegaremos. Temos esperança no coração, temos conhecimento no coração e temos esperança no coração. Sabemos que um dia nossas mãos vão descansar. Sabemos que um dia todo o nosso suor será enxugado. Não somente nossas lágrimas, mas o nosso suor também será enxugado. Nós sabemos disso. Nós somos os Lameques do bem. Mas Lameque, na sua impetuosidade, no seu grande desejo de ver isso acontecendo logo, achou que Noé seria a semente prometida. Ele vai trazer a paz. Mas Noé não trouxe. Não era ele. Alguns dizem que era. Por quê? Alguns dizem que Lameque, na verdade, a sua expectativa se cumpriu, porque Noé foi vinicultor. Os irmãos sabiam disso? Que Noé foi o primeiro a plantar uma vinha e também foi o primeiro bêbado da história. Sabiam disso? Nós aprendemos em Gênesis que, em 9,20, que Noé plantou uma vinha. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Aí, lendo esse versículo, alguns falam assim: ah, tá vendo? Ele desenvolveu técnicas de agricultura. E aí aliviou o homem da maldição. Eu, pessoalmente, acho que isso é forçar muito a barra. É forçar muito a barra. Eu acredito que esse texto aqui, de 9,20, cumpra a expectativa de Lameque. Pelo contrário, nós sabemos que o sofrimento dos lavradores para tirar da terra alguma coisa, mas em certo sentido é possível dizer que Noé de alguma forma cumpriu a expectativa de Lameque. Por quê? Porque através de Noé, ele deu continuidade à linhagem do Messias que traria o descanso da terra. Com isso os irmãos vão concordar comigo. Todos os homens, toda a humanidade foi destruída no dilúvio, que é mencionado no capítulo 6. Todos morreram, mas
Noé deu sequência à linhagem. Que linhagem? A linhagem de Sete, que vai chegar no Messias. E esse Messias, vai cumprir a expectativa de Lameque. Esse Messias vai dar descanso para nós, de todos os trabalhos que realizamos nessa terra que Deus amaldiçoou. Eu gosto muito dessa parte da teologia. Eu gosto muito de lembrar que o Senhor Jesus vai nos dar descanso dos nossos trabalhos. Gosto muito. É bom saber que o Senhor um dia virá aqui, nesta terra amaldiçoada e cancelará a maldição de Gênesis 3. E então essa terra livre de maldição será um novo jardim do Éden. É o que nós chamamos de o reino de Cristo. Alguns chamam de o reino milenar de Cristo. Se os irmãos olharem em Gênesis no capítulo 49, observem esse texto Gênesis 49. Há uma figura aqui extraordinária. É uma figura que nós não notamos. Muitas vezes, eu já preguei sobre ela, mas os irmãos já esqueceram. Gênesis 49, versículos 10 a 12. É um texto muito lindo. E eu quero que os irmãos observem aqui o que vai acontecer quando a semente de Gênesis 3,15 estabelecer o seu reino neste mundo. Veja o que diz o texto aqui. Gênesis 49. São profecias de Jacó em relação aos seus filhos. Ele diz no capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. Jesus é de que tribo? Tribo de Judá. Está dizendo que o cetro não se apartará de Judá. Ou seja, em Judá haverá um reino. Em Judá haverá um rei. E esse rei será para sempre. O cetro não vai se afastar dele. E ele prossegue. Nem o bastão. De entre seus pés, até que venha Siló. Siló é uma expressão messiânica. Significa aquele relacionado à paz. Parece que nós temos aqui uma alusão ao Messias que viria. Até que venha Siló. E aí o texto diz no finalzinho. E a ele, a este Siló obedecerão os povos. Será um reino mundial, um reino universal. É o reino de Deus universal. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Universal reino de Deus é este. Aqui. Siló virá, e ele é de Judá, que tem o cetro perpétuo, e ele reinará sobre todas as nações, todos os povos. Agora, notem o que vem a seguir. Isso é muito lindo. Eu fico até emocionado quando eu falo. Ele diz assim, ele amarrará, eu fico emocionado com isso aqui. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. O que ele está dizendo aqui? O que significa isso? Esse rei. Notem, em primeiro lugar, esse rei é um rei humilde e manso. Ele não anda num corcel. Não. Ele não anda num cavalo árabe. Não. Ele tem um jumentinho. E o que ele faz com o jumentinho? O texto diz que ele amarra o jumentinho à vide. Como assim? Que ideia é essa? Não se faz uma coisa dessas. Por que não? Porque se você amarrar um jumentinho à vide, o jumentinho acaba com a vide. Ele come a vide toda. Os jumentos fazem isso. Mas o rei não se importa. Sabem por que ele não se importa? Porque há muitas vides. Muitas vides. Coma jumento até se fartar. Há muitas e muitas e muitas videiras. Eu amarro meu jumentinho à videira. E a ideia clara, de abundância de riqueza prossegue. O texto diz, lavará, vejam, a riqueza desse tempo, vejam a riqueza desse reino. Ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Muita abundância. Vinho será como água. E prossegue, os seus olhos serão cintilantes de vinho, abundância, e os dentes brancos de leite. Riqueza, fartura. Esse será o reino do Messias. Este rei livra a terra da maldição de Gênesis 3,15. Agora a abundância. A terra produz aos montes, aos milhões, aos milhares. É o reinado do Messias que afasta da terra a maldição do Éden. Isso é extraordinário ver aqui. Em Gênesis 49. Há pessoas que espiritualizam isso e o jumento vira não sei o que. Eu não sei no que transformam o jumento quando espiritualizam esse texto. Mas o fato é o seguinte. Jumento é jumento. E não precisa ser um jumento para entender isso. É simples. Ele fará isso. Ele amarrará o seu jumento à videira mais excelente. E será um rei que reinará num mundo de fartura e de abundância, livre de maldições. E outras passagens bíblicas falam sobre isso. Nós sonhamos com esse dia. Com esse reino maravilhoso, é o sonho de Lameque, nós temos o sonho de Lameque, o nosso sonho é o sonho do Lameque do bem. O sonho do Lameque do mal era vingança, 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 ódio, morte. O sonho do Lameque do bem é com este mundo transformado,
livre da maldição, vivendo sob o cetro adorável do Messias. Vejam o que diz Isaías 35, falando sobre essa criação redimida. O texto diz em Isaías 35, o texto maravilhoso que nós podemos encontrar aqui nas páginas do Antigo Testamento. Vejam o que diz aqui. Os irmãos, acompanhem, vou acabar logo aqui. O texto diz assim, falando sobre o reino do Messias. Observem versículos 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá. Como narciso não haverá desertos. Florescerá abundantemente, diz o texto. Jubilará de alegria e exultará. Deus lhes a glória do Líbano. O Líbano era uma grande floresta, riquíssima. O deserto vai virar um Líbano. O esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Não haverá mais terra morta, mas sim grandes florestas, gigantescas florestas, a terra livre da maldição. Veja o capítulo 55 de Isaías. Vire as páginas da Bíblia. Esse é o sonho de Lameque, esse é o sonho do Lameque do bem. Nós somos herdeiros do sonho de Lameque e do Lameque do bem. Vejam o que diz 55, Isaías 55, 13, e aqui nós vemos a quebra fatal da maldição do Éden, que trouxe cardos e abrolhos. Mas vejam o que diz aqui. O texto diz assim: em lugar do espinheiro, 55, 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Não há mais cardos e abrolhos. Em lugar do espinheiro crescerá cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. É o reino livre de maldição. Os irmãos devem observar também Ezequiel 47, o sonho de Lameque. Ezequiel 47. Virem as páginas da Bíblia. Caminhem um pouquinho mais. Sejam um pouco mais pacientes comigo. E vejam aí mais um texto, mais alguns versículos apenas, que narram como será o sonho de Lameque quando concretizado. Isaías, Ezequiel 47. Aliás, os capítulos 40 a 48 de Ezequiel são espiritualizados por alguns pastores. Eu creio que tudo isso aqui vai acontecer de modo literal. Os capítulos 40 a 48 são até evitados por alguns pastores que não acreditam nessas coisas. Dizem que nada disso vai se cumprir. Dizem que isso vai se cumprir de modo espiritual ou que já se cumpriu de modo espiritual agora. Mas isso é uma grande tolice. Não há como isso acontecer de modo espiritual agora. Não há como espiritualizar essas descrições. O texto diz em Ezequiel 47,6, veja aí o versículo 6, 47,6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. O texto diz que é um rio que sairá de Jerusalém durante o reino. Haverá um rio saindo. Não há um rio em Jerusalém hoje, mas o texto diz que no reino messiânico haverá um rio saindo de Jerusalém. É sobre isso que fala o capítulo 47. E vejam a sequência, o que vai acontecer ao redor desse rio. Me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto. Mar Morto. Sim, já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto é morto. Não há vida lá. Não há vida lá. Só insetos. É uma água grossa, cheia de sal. Não há vida ali. Mas vejam o que vai acontecer com o Mar Morto. Observem. E entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. É a destruição da maldição, é o fim da maldição. Vejam, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Os pescadores vão gostar. Os pescadores aqui da igreja não vão precisar mais ir no pesqueiro. Custa caro. Não, é de graça agora. Grandes peixes, milhares, milhões de peixes. Abundância. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Por quê? Peixe sem sal ninguém merece. Precisa de sal junto ao rio. As ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer.
Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A abundância é o fim da maldição. É o sonho de Lameque. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, afirma que a criatura aguarda o dia da redenção. Romanos 8, 19, o texto diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É a expectativa de uma criação que geme, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Mas isso vai acabar. Por quê? Porque o sonho de Lameque vai se cumprir. Noé não cumpriu esse sonho, mas Deus abençoou Noé e fez com que Noé desse continuidade à linhagem messiânica até que nascesse o Messias, que um dia reinará e cumprirá o sonho, a expectativa de Lameque. É curioso que essa esperança de Lameque sempre esteve presente no coração dos homens. Há um teólogo do passado chamado Pápias. Alguns falam Papias, outros falam Papias, Pápias ou Pápias de Herápolis. E esse homem, Pápias de Herápolis, ele escreveu no ano 130, e ele conheceu João. Ele conheceu o apóstolo João. João foi o último apóstolo da Moeira. Ele conheceu, e alguns escritores antigos dão testemunho de Pápias, e existem alguns escritos de Pápias, alguns fragmentos apenas que sobreviveram aos séculos e chegaram até nós. Eu vou ler um pedacinho do que Pápias escreveu no ano 130 da era cristã, quando ele expressa a sua esperança no sonho de Lameque e no sonho do Lameque do bem. Ele é um pouco exagerado, eu acho, mas é uma esperança muito forte, viva, linda. E ele então descreve isso de maneira extraordinária. Ele diz que nos seus contatos com pessoas que conheceram os apóstolos, eles narravam palavras de Jesus que não foram transmitidas nos evangelhos. Isso é muito difícil avaliar isso, mas de qualquer modo ele fala que essas palavras são de Jesus. Eu não acredito que sejam de Jesus. Talvez Jesus tenha dito coisas semelhantes e com o passar do tempo, por causa da corrupção da própria tradição oral, isso foi sendo exagerado, não sei. Mas enfim, de qualquer modo isso aqui reflete a esperança da geração pós-apostólica. Dizem que Jesus disse o seguinte: haverá dias em que nascerão vinhas que terão, cada uma 10.000 videiras. Cada videira terá 10.000 ramos. Cada ramo terá 1.000 galhos. Cada galho terá 1.000 cachos. E cada cacho terá 10.000 uvas. E cada uva espremida renderá 25 litros de vinho. E quando um dos santos pegar um dos cachos, o outro cacho gritará: pega-me, porque sou melhor. E por meu intermédio bendize o Senhor. Da mesma forma, um grão de trigo produzirá 10.000 espigas, e cada espiga dará 10.000 grãos. Cada grão dará 10 libras de farinha branca e limpa. Também os outros frutos, sementes e ervas produzirão nessa mesma proporção. E todos os animais que se alimentam dos alimentos dessa terra se tornarão pacíficos, e viverão em harmonia entre si, submetendo-se aos homens sem qualquer relutância. Pápias dizia que Jesus disse isso, e segundo Pápias, João dizia que Judas não acreditava nisso. Judas dizia como essas coisas se realizarão. Judas era milenista, e o Senhor respondeu: verão aqueles que chegarem a esses tempos. Estes serão os tempos preditos pelo profeta Isaías. O lobo habitará com o cordeiro. Ele prossegue: o que eu quero dizer com isso é que os homens de Deus, eles têm o sonho de Lameque. Eles aguardam o dia da redenção do universo, da redenção da terra, porque o Messias já veio. E nós aguardamos apenas que essa expectativa messiânica guardada no coração de Lameque e de todos os profetas um dia se cumpra. Nós damos as mãos para Lameque, ficamos ao lado dele, formamos com ele uma unidade, aguardando o dia que essas coisas vão se cumprir. Queridos, eis aí as lições que podemos extrair desses versículos que estão aqui. O texto diz que Noé gerou filhos e filhas. Esses filhos e filhas de Noé, nós conhecemos apenas 3, Sem, Cão e Jafé. Os outros, tudo indica, pereceram no dilúvio. Isso mostra que mesmo na geração de Sete, existem os apóstatas, pessoas que abandonam a fé, pessoas que amam o mundo mais do que a verdade. Isso aconteceu na família de Noé. Teve filhos e filhas, mas somente 3 deles sobreviveram ao dilúvio.
E o texto termina dizendo todos. Os dias de Lameque foram, desculpem, eu me referi aos filhos de Lameque, não de Noé. Noé teve filhos depois, mas os filhos de Lameque, nenhum deles sobreviveu a não ser Noé apenas. Os outros filhos de Lameque morreram certamente no dilúvio. Noé teve somente 3 filhos. E o versículo 31 diz, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Por quê? Moisés termina falando de Lameque, do Lameque do bem, dizendo que ele viveu 777 anos. Primeiro, porque isso aconteceu de fato, mas segundo porque isso tem um efeito literário especial. Ele diz, lembram do Lameque do mal? Os 70 vezes 7 do mal. O Lameque do bem é 777, mas não. É algo que evoca vingança. É algo que evoca vida. Há um grande contraste entre os setes do Lameque do mal e os setes do Lameque do bem. Os setes do Lameque do mal são vingança. Os setes do Lameque do bem são vida. Que tipo de Lameque você é? Você tem a esperança do Lameque do bem? Ou o rancor, a vingança? O peso, a amargura do Lameque do mal? O Lameque do mal não tinha esperança messiânica. O Lameque do bem tinha esperança messiânica. Os homens de hoje se assemelham a isso. Os Lameques do mal não creem no Messias, rejeitam o Messias e por isso seu coração é pesado e cheio de maldade. Os Lameques do bem confiam no Senhor Jesus Cristo. Tem esperança no Messias, esperança de redenção. E por isso seu coração é leve, cheio de fé e cheio de esperança. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por sua graça em nos mostrar essas coisas. Ajuda-nos para que ajustemos nossa vida à linhagem santa, à linhagem dos homens que temem o seu nome. Homens como Lameque que tinham esperança e fé, que aguardavam o descanso no Messias prometido. Ajuda-nos, ó Deus, a nutrir essas coisas. Ajuda-nos a olharmos para o Messias, como Lameque olhou, a ter a expectativa de redenção como ele teve e a caminharmos neste mundo tendo essa esperança para que não caíamos do desespero, pois a nossa vida aqui é breve, é curta demais, e nós queremos, ó Deus, vivê-la na esperança do nosso Redentor, que um dia nos livrará de toda maldição aqui e no além. Nós pedimos isso gratos, em nome de Jesus. Amém.